A decisão da Justiça que suspendeu a cobrança de pedágio numa rodovia de Marília, também no interior do estado, reacende a discussão sobre a tarifa na Praça de Sertãozinho. Por lá, a concessionária será obrigada a implantar um sistema proporcional de taxa, técnica que pode ser aplicada na região metropolitana de Ribeirão Preto. A Justiça Federal concedeu uma liminar favorável ao Ministério Público que proíbe o início das operações no pedágio da rodovia Dona Leonor Mendes Barros, a SP 333, em Marília, também no interior do estado de São Paulo. A praça foi construída entre bairros da cidade. Com isso, moradores de chácaras próximas à via teriam que pagar tarifa de um trecho pequeno da estrada. É quase o mesmo que acontece com quem circula de Ribeirão Preto a Sertãozinho. Por isso, a decisão inflama a discussão sobre as tarifas cobradas na região metropolitana. Na verdade, abre precedente para todo o Brasil. O que estamos observando é que, a partir de agora, a Justiça começa a decidir as questões de pedágio da forma justa em relação à tributação. E isso reflete muito para as pessoas que fazem uso dos trechos e principalmente para regiões metropolitanas, a exemplo de Ribeirão Preto. Por lá, os procuradores propõem a implantação de um sistema proporcional de tarifa, porque, segundo o MPF, a Entrevias, empresa que gerencia a rodovia, recentemente privatizada, tem qualificação técnica para adotar tal procedimento. A concessionária é a mesma que gerencia a Praça de Sertãozinho. Por isso, a OAB do município não descarta a possibilidade de ingressar com a mesma ação. A Ordem dos Advogados do Brasil ela teria legitimidade para entrar com uma ação civil pública. No caso do Estado de São Paulo, a subseção de Sertãozinho ela precisaria de uma autorização do Conselho Seccional de São Paulo para fazer uma ação civil pública. Mas isso sem prejuízo da atual atividade, da normal atuação do Ministério Público, que atua nos interesses coletivos e tem legitimidade para propor as medidas judiciais cabíveis para fazer revisão dos contratos de concessão. Se ajuizada a ação, a Ordem dos Advogados do Brasil ganha o apoio da sociedade civil organizada, que defende a cobrança proporcional aos quilômetros rodados pelos veículos. No chamado sistema ponto a ponto, as passagens pelo pedágio seriam registradas por meio de um selo instalado no veículo. A tarifa, então, seria cobrada de acordo com a distância, em quilômetros, percorrida pelo motorista em determinada rodovia. Não tem dúvida de que tem que ser reavaliado essa questão do pedágio, está muito caro. Hoje em dia ele vem ser um fator que inibe a integração das duas cidades e, mais do que isso, prejudica o desenvolvimento econômico. Ribeirão Preto é um polo da nossa região e tem muita sinergia com todas as cidades, em principal com o Sertãozinho. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Sobre a decisão na rodovia em Marília, a Entrevias informou que recebeu a notificação e está recorrendo judicialmente. Com relação ao tipo de cobrança, a concessionária ressalta que cumpre a metodologia tarifária prevista no contrato de concessão firmado com o governo do estado. Já as prefeituras de Sertãozinho e Ribeirão Preto não se manifestaram até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. Bom, Pucci, é importante ressaltar que quem segue de Ribeirão Preto a Sertãozinho e vice-versa percorre aí 25 quilômetros e paga uma tarifa de R$ 5,90. Boa tarde, doutor Wilson. É um caso muito semelhante com o de Marília, né? E o que fazer nessa situação? Boa tarde, Ximene. Boa tarde, Pucci. Realmente, assim, as quilometragens são próximas, as cobranças são próximas. Então, deveriam realmente as duas cidades, Ribeirão Preto e Sertãozinho, se espelharem no exemplo de Marília e exigirem do governo estadual, que é quem gerencia as concessões dos pedágios, para que fizesse também uma equiparação em relação a esse pedágio ponto a ponto, como é chamado, né? Para que barateasse e não viesse tanto lesar o bolso do trabalhador. Agora, a questão é vontade política, principalmente de duas cidades, mas também de toda a região metropolitana. Sim, e além disso, Ribeirão Preto, como é uma cidade grande, é a sede da futura região metropolitana, tem um peso e tem uma força para fazer isso. Assim como o Sertãozinho, por toda a sua área de indústria e produção, pelo seu PIB, que representa muito no governo do estado de São Paulo, teriam que os prefeitos se unirem e ir pressionar o governador do estado para ver se consegue medidas pelo menos idênticas àquelas obtidas em Marília judicialmente.
A OAB de Sertãozinho se interessou em repetir o gesto feito na região de Marília. Seria importante contar com o apoio de mais entidades? Seria interessante que as ACIs fizessem isso, porque isso vem em prejuízo do comércio também, deixa de haver um comércio entre as duas cidades, porque queira ou não queira, você tem mais R$10 no preço da mercadoria que você vai comprar na outra cidade. E assim como todas as outras entidades que trabalham com os trabalhadores e também com o setor produtivo das duas cidades. Os pedágios têm um poder sobre a nossa região que não deveriam ter. Tem um poder e o que mais espanta é que não existe transparência. A gente nunca sabe o que está sendo cobrado e como são calculadas essas tarifas. Isso é mantido muito dentro de gavetas, em publicações a letras miúdas. Então seria interessante abrir essa planilha dos pedágios e também diminuir o poder deles junto ao governo do estado. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco nós vamos mostrar mais uma vez a situação precária da Avenida 9 de Julho. Um projeto pede a anulação do tombamento para que a via seja revitalizada. Pucci. Até já, Ximene.